Você está sendo perseguido, está passando por um sofrimento, uma perseguição às vezes de alguém que você nem imaginava que poderia te perseguir. Que Deus abençoe sua vida. Você está no canal Deus na Casa. Aqui é seu irmão Jonathan, obreiro Jonathan. Quero trazer uma palavra do coração de Deus no seu coração. E literalmente é uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Amanheceu o dia hoje e quando amanheceu, eu levantei da minha cama, veio na minha cabeça, na minha consciência, na verdade, acredito que venha por Deus mesmo, porque eu não tinha sonhado nada. Simplesmente levantei pela manhã para poder tomar meu café da manhã e veio uma palavra na minha mente. Salmos, capítulo 35, do verso 7. Até então eu não sabia do que se tratava. Para mim era um salmo que eu não tinha conhecimento ainda. E quando eu abri esse salmo, eu percebi que realmente é uma coisa que o cristão sofre, ou até mesmo uma pessoa que não é cristã, ela passa sempre por esse tipo de coisas, esses tipos de problemas, é com o vizinho, é com o amigo, é com o parente. E hoje eu quero trazer para vocês cinco tipos de perseguições que o ser humano sofre nessa terra e muitas das vezes, muitas pessoas não conseguem vencer essas adversidades em suas vidas. Lembrando sempre que Deus, mesmo na dor, Ele tem um propósito. Tudo tem que ter um processo. Nessa vida, nós não alcançamos nada sem passarmos por um processo. Esse processo, muitas das vezes, arranca pedaços, nos faz sofrer, nos faz gemer, nos faz chorar. Mas no fim do processo, Deus concede a vitória para aqueles que confiam nele. Por isso que está escrito no livro de Apocalipse: aquele que perseverar até o fim é que vai ser salvo. Aquele que perseverar até o fim é que vai vestir as vestes brancas. Então, trazendo para a nossa vida material, se você perseverar, se você conseguir vencer a perseguição, você recebe a sua vitória. Ainda que a vitória, muitas das vezes, às vezes quem está vendo esse vídeo pode não ser um cristão, o cristão entende que é uma vitória, mas o ímpio às vezes pode não entender, o homem natural pode não entender o que é uma vitória. Mas se você perseverar dentro da dificuldade, se você vencer o mal com o bem, você vai receber a vitória. E que vitória é essa para quem não é cristão e está procurando vencer? Às vezes você está passando uma perseguição do seu vizinho está te perseguindo. Mas você pode ter certeza, se você confiar em Deus e colocar na mão de Deus, mesmo sem ser cristão. Eu gosto sempre de lembrar que a fé é um dom que você recebe. A fé não é religiosa, não é de um cristão. A fé, qualquer pessoa pode ter fé. Tanto que nós vemos pessoas confiando em copo d'água, confiando em Deus através de um copo d'água, e Deus concedendo para elas a cura. Porque é a fé. A fé, ela está na vida da pessoa e Deus age segundo a fé daquela pessoa. Tanto que aquela mulher, quando tocou na orla do vestido de Jesus Cristo não falou para ela: eu te curei. Não, Jesus Cristo falou para ela: a tua fé te curou. Então a tua fé vai te salvar da perseguição do seu inimigo, do seu adversário. Talvez seu vizinho vai mudar, ou talvez você vai mudar para um lugar melhor. Nós sabemos o que vai acontecer, mas a partir do momento que nós colocamos a nossa confiança em Deus, como nessa palavra aqui, nós vamos ler no decorrer do tempo, a gente consegue obter as vitórias que precisamos. Vamos ler o livro de Salmos, capítulo 35, do verso 7, que diz assim: por que sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para mim, para a minha alma? O que o salmista quer dizer para a gente aqui nessa palavra? Ele estava sendo perseguido sem causa. Nós vemos que Davi, ele foi perseguido por muito tempo por Saul. E nós vemos que quando Saul estava naquela caverna, Davi foi lá e cortou a orla do seu vestido, podendo ter tirado a vida de Saul. Mas ele não tirou a vida de Saul. E nós vemos que o objetivo de Davi era manter sua integridade com Deus, era colocar sua confiança em Deus. Ele sabia, Samuel tinha ungido como rei. Não era Samuel apenas que tinha ungido ele, era Deus que tinha ungido ele como rei. Mesmo que isso demorou 13 anos para acontecer, 15 anos para acontecer, mas aconteceu, ele perseverou. Ele venceu a perseguição de Saul, de sorte que o próprio Saul foi morto em uma guerra. Ou seja, e quando aquele serviçal de Saul chegou, e de Davi chegou para poder dizer para Davi que Saul tinha morrido, Davi tirou a vida dele. Então nós vemos que Davi era um homem que conseguiu passar por esse processo e vencer esse processo. Não é qualquer pessoa que passa por uma perseguição e consegue sair do outro lado vitorioso. Muitos passam pela perseguição e não conseguem sair do outro lado vitorioso. Mas eu vou deixar uma palavra no final desse vídeo para você que vai te fazer sair vitorioso. Uma das perseguições que mais acontece na nossa vida
é a perseguição pela justiça. A pessoa que tem sede de justiça, a pessoa que não aceita o erro, ela é muito perseguida. Isso está no livro de Mateus, capítulo 5, do verso 10 em diante. E nós vemos que esse relato no Evangelho de Mateus, do verso 5, capítulo 5, do verso 10 em diante, olha o que diz a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 5, do verso 10 em diante. 5 do verso 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Talvez você não é cristão, então o reino dos céus. Não, deles é o reino dos céus, isso aqui está falando para um cristão e também para quem é ímpio que se queira se tornar um cristão. Mas para você que é ímpio, não é um cristão, não frequenta uma congregação, saiba, a sua vitória ela vai chegar. Mas para isso você tem que vencer a perseguição. Isso é um conselho bíblico. Se nós vencermos a perseguição, nós obteremos a nossa vitória em cima da perseguição. Porque a perseguição, tudo nessa vida tem um propósito. E a perseguição pode ser um propósito. Às vezes Deus quer te tirar desse lugar e te colocar em um outro lugar, assim como Ele fez com Abraão. Às vezes Deus quer te tirar do meio da sua parentela. Mas para Deus fazer isso, alguma coisa tem que acontecer, para que seja natural. Então, talvez você está sendo perseguido porque você tem que sair daí. E você ainda não percebeu, você ainda não abriu sua visão para poder ver que você tem que sair do local onde você está. Mas, através dessa palavra, eu tenho certeza que você vai passar a entender o que Deus quer falar para você. Então, existe também o segundo tipo de perseguição. A perseguição por causa da fé, que se encontra no livro de 2 Timóteo, do capítulo 3, do verso 12. Irmãos, quem tiver a Bíblia, vai acompanhando na Bíblia de vocês, porque é importante para que não fique apenas nas minhas palavras, mas que os irmãos possam meditar a fundo o contexto, entre outras coisas que eu não vou entrar muito a fundo por causa do tempo. Mas eu quis trazer essas 5 perseguições para que os irmãos possam ver que a perseguição não é só nós, não é só eu que sofro perseguição. Nossos irmãos que foram muito mais fiéis que nós sofreram muita perseguição também e padeceram muita luta. O livro de Evangelho de 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 12, diz assim. Isso. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 12. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha só como é até engraçado, mas como é profundo isso. Se você quiser viver em Cristo Jesus, irmão, eu quero te dar um alerta. Dentro da própria igreja vão ter irmãos que vão se levantar contra a sua vida. Irmãs, principalmente mulheres de Deus, se você é uma mulher dedicada à obra de Deus, uma mulher de oração, pode ter certeza, isso vai mexer com alguém do seu lado, alguém muito próximo de você, isso vai mexer com ele, pelo fato dele não ter força para poder caminhar. Mas ao longo eu vou trazer uma palavra e quero deixar bem claro, irmãos. Quando se encontrar nessa situação, eu não estou aqui trazendo inimizade, porfia, facções, espírito faccioso, não. Não estou falando para você lutar contra essa pessoa que está se levantando contra você. Pelo contrário, olha e veja algo positivo. Veja que ela está fraca, debilitada, sofrendo um ataque maligno, que isso não é normal. E ore por ela. Pede a Deus para ajudar ela em nome de Jesus. E Deus vai conceder para ela a vitória, assim como você também vai receber vitória, pelo fato de você estar vencendo essa perseguição. A outra perseguição, ela é muito comum. A terceira perseguição que nós podemos sofrer ao longo da nossa caminhada. E essa perseguição, ela acontece justamente no princípio, quando nós nos iniciamos na presença de Deus. Quando o homem inicia na presença de Deus, uma coisa que eu quero deixar bem clara para você que está começando hoje, está começando por esses tempos, tem 1 aninho só, tem 3 meses só na presença de Deus, você vai perder todos os seus amigos. Na teoria, amigos que não são amigos de verdade, porque quem é amigo de verdade quer ver o seu bem. Então uma parcela de pessoas vão sair da sua vida, isso você pode ter certeza do que eu estou te falando. E quem já passou por isso, comenta, deixe seu comentário aqui embaixo. Realmente, irmão, eu passei por isso e estou passando por isso. E essa próxima palavra que nós vamos ler, eu gosto de trazer sempre os exemplos bíblicos, para não ficar só nas minhas palavras, se encontra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, do verso 36.
Leia, irmãos, quem puder ler, leia. E os irmãos depois me falam, se os irmãos gostam de vídeo mais assim explicativo, se vídeo mais rápido, 5 minutos. Esse aqui já chegou a 10 minutos e eu preciso terminar ele, até tem mais um capítulo para a gente ler, um livro para a gente ler, e tem o conselho para você como vencer essa dificuldade. Então vamos lá. Mateus 10:36 diz assim: e assim os inimigos do homem serão os teus familiares. Então, a partir do momento que você ingressar nessa jornada, se alistar no exército de Cristo Jesus, com certeza você tem que ter. Seus inimigos, eles não estão longe de você. Seus inimigos são aqueles que você mais esperava deles o apoio. Seus inimigos são aqueles que você mais esperava alguma coisa positiva da parte deles. Aqueles que você mais esperava, não, João, nossa, você fez a escolha certa. Não, João, realmente você está mudando. Mas sabe o que você vai ouvir dos seus familiares? Isso é só uma fase, ele vai desistir. Isso aí é fogo de palha. Isso aí vai passar. Isso aí, no meu caso, não aconteceu com os meus familiares, mas aconteceu com amigos meus que fizeram isso comigo. Sabe o que eles falaram? Com certeza ele sofreu, numa gíria carioca, ele sofreu um esculacho de um polícia. Ele sofreu uma agressão de um policial. Ou ele foi prometido de ser morto. Ou ele está sendo perseguido pela polícia e quer esconder toda a sua vida passada numa Bíblia debaixo do braço. Isso foi o que eu ouvi quando eu comecei. Outra coisa que eu ouvi também, ele não vai passar do carnaval. No carnaval ele sai da igreja. E eu estou aqui hoje, 7 anos na presença de Deus, eu venci. Para vocês verem como é forte essa palavra. Eu venci essa perseguição e hoje eu estou aqui. Aqueles que zombavam de mim, hoje têm uma grande estima pela minha vida. Se sentem felizes quando me vê, apontam para mim. Eu sei que não estão apontando, tá vendo lá? Quem de lá é o safado, quem de lá era aquele que fazia isso e isso de errado. Hoje está lá na igreja, não, eles não apontam para mim mais assim. Eu sei disso porque me mandam mensagem a respeito disso, os que lutavam contra mim no começo. Sabe o que eles apontam e falam hoje? Caramba, ele conseguiu, ele mudou de vida. Para vocês verem como isso é forte, eu sinto a presença de Deus nessa hora falando essas coisas, porque acontece isso está acontecendo com você, isso, se não aconteceu, vai acontecer com você, você pode ter certeza. E a próxima é também isso, mas se encontra no livro de João, 1 João, capítulo 3, do verso 13. Evangelho de João. Peço aos irmãos perdão pela demora, porque, como eu acabei de falar, eu tenho um pouco tempo de crentes, de cristão, e eu não tenho uma prática de muito estudo, mas o máximo que eu consigo estudar a Bíblia Sagrada, eu procuro estudar ela. 1 João capítulo 3, do verso 13 em diante, diz assim: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos que nos amam, e seu irmão permanece na morte. Está vendo como é profunda essa palavra? Nós vamos sofrer perseguição, como eu acabei de falar, nossos irmãos. E nós vemos aqui que nossos irmãos permanecem na morte. Existem pessoas que fazem parte da nossa vida, que eles estão mortos, porque diz a palavra de Deus que para o homem deixar de ser um morto, ele tem que passar da vida para a morte, da morte para a vida. Que é o quê? Aceitar Jesus como Salvador da sua alma. Se você está vendo esse vídeo e você ainda não é um cristão, infelizmente a realidade é dura, irmão. É dura. É dura a realidade, você ainda está morto. Porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora de Jesus não existe vida. Ele falou: eu sou o caminho. Quando ele fala eu sou o caminho, o que ele quer dizer com isso? Não existe outro caminho. O único caminho que existe é Jesus Cristo. Então, eu quero te dizer uma coisa. Se você ainda não é cristão, não perca essa oportunidade de ser um servo de Deus, de ser um servo
de Jesus Cristo e ter sua vida transformada. Deus te chama. Através dessa palavra, Deus te chama. Deus quer salvar sua alma. Existe um homem que entregou sua vida, o nome dele é Jesus Cristo. E ao contrário do que muitos dizem, Jesus Cristo não era esse bonitão que você vê em fotos, como na igreja católica, um homem de cabelos longos, olhos azuis. O livro de Isaías, se eu não me engano, diz que era um homem feio, de estranha aparência, para que ninguém o desejasse. E ele foi moído pelos nossos pecados, transpassado pelas nossas transgressões. Deus não pegou o seu melhor anjo para poder doar por amor à nossa vida para o nosso resgate. Ele enviou o seu próprio filho e o seu único filho. Ele entregou o seu filho que vivia num lugar de glória, num ser espiritual, para se tornar um ser material, carnal, para que nós pudéssemos obter a salvação da nossa alma. Isso é muito interessante. Eu vou trazer um vídeo, se os irmãos quiserem, aprofundando sobre a morte de Jesus Cristo e o grande sacrifício de Jesus Cristo para poder salvar a humanidade. Vamos ler a próxima palavra que se encontra no livro de Salmos, capítulo 34, do verso 19. Aqui enfatiza a batalha espiritual, uma perseguição espiritual. A perseguição ela não é só material, a perseguição, na maioria das vezes, a perseguição maior é espiritual. Salmos 34, 19. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, irmãos, se você está sendo perseguido, saiba que está ocorrendo uma batalha no campo espiritual contra a sua vida. E como Satanás não tem como se manifestar materialmente, chegar e te atacar pessoalmente, ele tem que usar alguém. E ele, muitas das vezes, ele não vai usar uma pessoa que você não conhece, porque não tem, se é uma briga de trânsito, ela vai finalizar ali, se não houver nada mais, uma morte, nada vai finalizar ali. E aquele homem, aquela pessoa não vai te perseguir. Ele vai usar o de dentro da sua casa, ele vai usar de dentro da igreja. Porque são pessoas que você tem estima por elas, são pessoas que você ama, são pessoas que você ora, são pessoas que você chora por elas. Essas pessoas, quando nos perseguem, induzida pelo inimigo para perseguir as nossas vidas, nos causam um grande sofrimento. Jó passou por isso. Seus próprios amigos foram na sua casa acusar ele dentro da sua casa. Ele não tinha pecado contra Deus. De sorte que ele defendeu a sua justiça diante de Deus. Mas mesmo assim, os seus amigos lutaram contra ele. De sorte que quando seus amigos foram embora, Deus falou que só daria perdão aos seus amigos se os seus amigos voltassem a Jó e Jó orasse por eles, oferecesse sacrifício por eles, e eles se unissem e pedissem perdão a Jó por tudo que tinha acontecido. Então nós vemos que há momentos de dificuldade, mas há uma forma de vencer essa dificuldade. E tem um versículo muito importante no livro de Tiago, no Evangelho de Tiago, capítulo 1, do verso 12, que vai te ajudar. Essa palavra vai te ajudar a vencer a perseguição, eu tenho certeza. Se você colocar em prática, você tem o poder de vencer a perseguição e a dificuldade. Tiago, capítulo 1, do verso 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido ao que os ama. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então nós vemos que a forma de vencer a perseguição é orando por aqueles que nos perseguem, vencendo as nossas lutas através de uma consciência limpa. Consciência limpa. A sua consciência vai passar a pesar se você atacar aquela pessoa. Se você passar a atacar aquela pessoa que está te perseguindo, sua consciência vai pesar e você vai entrar dentro do campo de batalha, mas do lado do inimigo. Ao invés de você ser um ser que vai trazer seu inimigo para o seu lado, digo não o inimigo, Satanás em si, mas aquela pessoa que se tornou seu inimigo, influenciada pelo inimigo, você não vai trazer ela para o seu lado se você lutar contra ela com as mesmas armas que ela vem contra você. Porque as armas de Cristo para vencer a perseguição é o amor, é a perseverança, é fazer o bem, é orar,
é madrugar, é chorar, é jejuar, é buscar por aquela vida. Essas são as armas que Cristo nos ofereceu para lutar contra a perseguição. Mas as armas de Satanás é a fofoca, é a calúnia, é a inveja, é a difamação, é a porfia, que é a luta. Então, se você passar a porfiar, a lutar contra aquela pessoa, saiba que você está usando as armas daquela pessoa para lutar contra aquela pessoa. Então, logo, você não vai ter sucesso. Você vai ser vencido. A partir do momento que você abre a sua boca para poder lutar contra alguém que está lutando contra você, perseguindo você, para maldizer aquela pessoa, ou para rebater aquilo que aquela pessoa está fazendo contra você, você estando certo, você estando do lado certo, você perde a batalha. Por isso que Silvio Santos falou uma coisa muito interessante. Silvio Santos era um judeu e um homem que, quando morreu, foi muito homenageado por muitas pessoas, porque era um homem judeu e ele era espiritual, ainda que eu não sei se ele era crente ou não, mas ele era bastante espiritual. Ele disse: quando nós estamos certos, nosso advogado é Deus, é Jesus Cristo e é Deus. Agora, quando nós estamos errados, nosso advogado é o próprio diabo, porque o diabo ele sobe diante de Deus para poder falar mal da gente, para poder dizer o que nós estamos fazendo. Quando uma perseguição, nós vemos aqui nessa palavra que a tentação, a perseguição, a dificuldade não vem de Deus, vem do inimigo. Então, logo se nós entendemos isso, nós venceremos. Porque muitas das vezes as pessoas atribuem a tentação, a perseguição a Deus. Ah, Deus está me tentando, Deus está me perseguindo, Deus não vai fazer isso com você. Que pai que persegue o filho? Que dia que você perseguiu o seu filho? Deus não vai fazer nunca isso com você. Pelo contrário, Ele está preocupado, olhando cada passo seu para saber se você vai vencer aquela perseguição. Então nunca atribui a Deus a perseguição e a tentação. Saiba que Ele está do seu lado para te ajudar a vencer. O intuito dele é te ajudar a sair do outro lado. Porque quando o povo de Israel saiu do Egito e foi perseguido por Faraó, quando eles se depararam com o mar vermelho, com o mar diante deles, Deus estava com eles. É tanto que Deus falou: toca, levanta o cajado, toca no mar, o mar vai se abrir. Se Deus fosse Deus que estivesse lançando aquela perseguição contra eles, Deus não ia falar isso. Quando eles se deparassem com o mar, Deus simplesmente ia falar: agora o problema é seu, agora vocês se viram, agora vocês dão o seu jeito. Mas não, Deus falou: toca no mar, que o mar vai se abrir, e se formou duas paredes enormes de água, onde com certeza pessoas tocavam na parede e via a grande maravilha de Deus ter aberto o mar e fazer eles passar em terras enxutas, em terra seca, através do seu grande poder. Então, irmãos, Deus vai te fazer passar pelo mar em terra seca. Mas para Ele te fazer passar no mar em terra seca, para Ele te fazer sair vitorioso, você precisa ser provado e aprovado. Você não pode ser reprovado. Se você for reprovado, você perdeu a sua batalha. Mas se você for aprovado, Deus abençoará a sua vida abundantemente mais. Porque Jó, depois de passar aquele processo, as bênçãos de Deus na vida dele foram duplicadas, triplicadas, quadruplicadas. Ele recebeu muito mais do que ele tinha. E Deus abençoou ele de forma poderosa. Por isso, vamos lutar e vamos vencer. Não usando as armas de Satanás. Vamos usar as armas que o próprio Deus concedeu para nós. As armas de Deus, somente elas são capazes de vencer as armas do inimigo. A perseguição vem sobre nossa vida. E nós não podemos lutar contra a perseguição usando a perseguição. Nós temos que lutar contra a perseguição usando as armas que Deus nos concedeu. E essas armas se encontram no livro de Efésios. No livro de Efésios está todas as armas necessárias para o homem vencer a perseguição e a luta. Que Deus abençoe sua vida, deixe o seu nome e sua família, que eu quero orar por você. Que Deus guarde o seu lar, te proteja de todo o mal e te livre de toda perseguição, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus.